Paz de Cristo, amados de Deus. Passamos uma semana sem os nossos vídeos. Nós estamos retomando a partir de hoje e nesta ocasião estamos iniciando a série sobre o Evangelho do Reino de Deus. Esse é o tema desta série, o Evangelho do Reino de Deus, tendo como base o texto de Mateus, capítulo 24, versículos de 11 a 14. Versículos de 11 a 14. Nossa intenção é expor para você a situação atual da nossa igreja e o que Jesus Cristo previu que deveria acontecer lá atrás, nos tempos áureos da igreja, quando a igreja estava manifestando a glória de Deus sobre a terra. Não há como negar que nós vivemos um tempo completamente diferente do tempo de Jesus, que nós estamos experimentando um tempo de sequidão, de esfriamento espiritual, se compararmos a realidade daquela época com a realidade atual. Então a palavra do Senhor nos fala assim no livro de Mateus, versículos de número 11 até o 14 do capítulo 24. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por último agora, versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como nós podemos ver, não há como negar o fato de que Jesus tinha a intenção de estabelecer um cronograma dos eventos que estariam para vir após a sua partida, até o tempo do fim. Porque nós vemos que ele começa falando sobre os falsos profetas, que começariam a enganar a muitos. O amor se esfriaria de quase todos. O amor aqui é o amor à verdade, é amar a verdade acima de tudo. Por causa disso, a verdade seria lançada por terra, como nós podemos ler em outro texto bíblico, e a apostasia tomaria conta da igreja, fazendo com isso com que o poder da igreja fosse completamente esvaído, deixasse de existir. Em função disso, impõe-se a restauração da verdade. Por isso Jesus diz no finalzinho do texto: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E conclui dizendo: então virá o fim. Já vimos no estudo sobre a Igreja Gloriosa que não é o fim da terra, o fim deste mundo que jaz do maligno. A pregação do Evangelho do Reino, da verdade divina, é tão poderosa que ela fará com que o Evangelho anátema, apóstata, o engano, caia por terra. E o fim do reino das trevas seja estabelecido, alcance o seu final, e a terra que repousa em trevas e escuridão passe a viver na luz do Senhor, na glória do Senhor. É exatamente isso que Jesus pretende nos falar com esse texto. E nós vamos iniciar, porque o texto é maior, ele antecede o versículo 11, mas nós escolhemos começar pelo versículo 11 por opção de interesse. Porque este texto, a partir do versículo 11 até o 14,
engloba tudo o que precisamos saber. Primeiro, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas. A palavra de Deus, ela nos dá determinadas indicações do que seja um falso profeta. Por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz: se levanta tudo o que se chama Deus e é objeto de adoração. Como a intenção é lançar por terra a verdade, tem que se levantar contra tudo o que a verdade nos revela. Eu estava pensando hoje, antes de começar a gravar esse vídeo, a respeito de um jovem que entra para uma faculdade de medicina. Ele se matricula, ele passa na prova do Enem, ele se matricula, primeiro dia de aula, ele começa já pensando em qual vai ser a especialização que ele quer escolher, e também começa a pensar nas coisas que fará depois que for habilitado para toda boa obra no que diz respeito à medicina. Então ele começa a pensar: eu quero ser um cirurgião, eu quero ser um cardiologista, fazer cirurgias do coração, transplantes. Ele começa a imaginar todas as coisas profundas da medicina na cardiologia. Ele mal entrou na faculdade e se matriculou. Poderia esse jovem que tem 6 anos pela frente de desafio, mais a residência e mais a experiência a alcançar, pensar nessas coisas lá no primeiro dia de aula? Pense comigo. A vida cristã não é assim? A palavra de Deus fala de tantas coisas que nós faremos. Chega a dizer: nada vos será impossível. Como a gente não consegue fazer com que a palavra se cumpra na nossa vida já e atualmente, nós achamos que isso não é verdade. O inimigo facilmente tira do nosso coração a verdade. Uma certa ocasião, eu vi uma ilustração, essas charges que costumam aparecer nos jornais, em que uma lagarta que estava no jardim olha para cima e vê numa planta bonita, num girassol, uma borboleta mais bonita do que o girassol. A lagarta parece aqueles balõezinhos na cabeça com uma interrogação: eu, uma borboleta? Se ela se olhar no espelho e conseguir identificar a sua imagem, certamente ela nunca pensará que pode ser uma borboleta. Mas a ordem natural das coisas a transforma numa borboleta. O problema do Evangelho é exatamente este. Satanás lançou por terra a verdade e o que fez prosperou. Fez com que nós duvidássemos do que a Bíblia diz a nosso respeito e abandonássemos toda a verdade. Sim, senhores, homens enganadores, com aparência de piedade, mas que negam o poder, fazem com que a igreja perca o seu referencial de igreja gloriosa. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas medite nisso que eu expus agora, nesta oportunidade para você. E continuaremos no próximo vídeo. Deus nos abençoe a tomarmos de volta os desafios da vida cristã, para que possamos glorificar o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento.
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.